Olá, amados, a paz do Senhor. A mágoa é, sem dúvida alguma, um sentimento destruidor, capaz de nos aprisionar completamente, nos tornando escravos do passado. As decepções, tristezas e amarguras que muitas vezes nós sofremos, principalmente quando nos relacionamos de forma mais íntima com as pessoas, são capazes de nos acorrentar, impedindo-nos de prosperar em diversas áreas das nossas vidas, principalmente a espiritual e a emocional. Na verdade, o sentimento de mágoa é capaz não apenas de impedir a nossa prosperidade, mas como um câncer, é capaz de nos destruir completamente, atraindo muitas doenças emocionais e até mesmo as de ordem física e psíquica. Contudo, tudo isso pode não acontecer quando aplicamos o remédio que nos foi dado gratuitamente pelo Senhor, o perdão. O perdão é de fato o único remédio capaz de destruir completamente as correntes desse sentimento tão avassalador, tão destruidor. Não podemos ir tão longe para termos convicção disso. Lembremos que a própria fé que professamos em Jesus Cristo é baseada no perdão que recebemos dele, que nos transformou em pessoas livres por intermédio de sua maravilhosa graça. Por isso, não podemos reter esse amor que nos foi dado de forma tão graciosa. Antes devemos compartilhá-lo, lembrando que para isso não precisamos esperar sentir algo sobrenatural, tendo em vista que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão da vontade e um ato de obediência a Deus. Quando permitimos que a mágoa domine a nossa alma, atraímos as trevas e nos tornamos mercê de Satanás, pois esse sentimento é uma porta aberta para ele entrar e trazer roubo, morte e destruição. A amargura que sentimos e que infelizmente muitas vezes armazenamos em nossos corações é o lixo que alimenta o diabo e que nos torna vulneráveis aos seus ataques, mesmo quando estamos na presença de Deus. Ficamos cegos e enfraquecidos quando as trevas da mágoa invadem o nosso ser. Eu quero ler 2 versículos para vocês, queridos irmãos, que falam do poder destruidor da mágoa. O primeiro está em Jó, no capítulo 17, verso 7. Está escrito o seguinte: pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Lá em Salmo 6, no verso 7, está escrito o seguinte: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Mas, amados, por outro lado, o perdão é o remédio, é o antídoto capaz de neutralizar todos esses males. Pois quando praticamos, somos fortalecidos pelo amor de Deus, que nos ensina jamais, queridos, jamais guardarmos mágoa de alguém. É por isso que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, a linha B, que o amor não se ressente do mal. Queridos, quero lembrar que a lei da semeadura é algo que estará sempre presente em nossas vidas. Se plantarmos o ódio, colheremos o ódio. Entretanto, baseados nos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, se plantarmos o perdão, colheremos o perdão. Em Mateus 6, versos 14 e 15 está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esses ensinamentos nos foram dados por Jesus, não apenas no Sermão do Monte, mas também por muitas vezes ratificados por ele em diversas passagens da Bíblia. Dessa forma, Jesus nos ensina que somente seremos perdoados de nossos pecados se também perdoarmos todos aqueles que nos ofenderam. Além disso, é necessário que esse perdão seja algo íntimo, profundo e sincero, e não da boca para fora. Ou seja, se em nosso coração verdadeiramente tomamos a decisão de perdoar, não podemos mais continuar remoendo ou alimentando a nossa alma com lembranças do passado, e sim alimentá-la com amor,
com a compaixão que devemos sentir uns pelos outros, mesmo que para isso signifique termos que perdoar a mesma pessoa por diversas vezes e talvez pelos mesmos motivos. Por isso que Jesus disse para Pedro, quando Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou quantas vezes nós deveríamos perdoar os nossos irmãos. Pedro perguntou, até 7 vezes? Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que devemos perdoar sempre os nossos irmãos. Eu gostaria que você guardasse isso que eu vou te dizer agora. A obtenção do perdão divino é condicional. Todavia, a prática do perdão por nós cristãos deve ser incondicional. Portanto, decida hoje mesmo em seu coração perdoar a quem te feriu, a quem te magoou, lembrando que para sermos verdadeiramente livres precisamos não apenas amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amarmos uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 31 está escrito, longe de vós toda amargura. E no verso 32, segue o texto, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Um grande abraço fraternal. Deus te abençoe.